trabalhar então alguns exercícios relacionados a esse aspecto de pronome relativo. Exercícios múltiplos com possibilidades diversas aí para entender como funciona, de que forma as bancas geralmente cobram esse tipo de questão, como essas questões aparecem, beleza? Então, ó, vou abrir a telinha para você ler comigo, para a gente poder entender aqui a nossa questãozinha. Considere os trechos destacados nas frases reescritas com base no texto. O texto a gente despreza um pouquinho, tá? Não precisa do texto ali não, olha lá. A formação para a leitura é essencial. Portanto, que consequências haverá para crianças e jovens que não tiverem essa formação? Ó, agora a gente vai juntar tudo, tá? Pronome relativo, pronome oblíquo, principalmente oblíquo, pronome pessoal do caso reto também, tudo isso. Crianças se informaram a respeito do impeachment e explicaram o impeachment a seus pais. Então, perceba aqui, ó, a formação é ela, a formação. Explicaram o impeachment é ele, o impeachment, masculino, feminino. Percebeu? Vamos colocar masculino e feminino que fica melhor, né? Aqui você tem feminino, aqui você tem masculino. Singular, né? E masculino singular. E o último aqui. Algumas crianças interessadas pelos problemas dos refugiados organizaram um brechó para entregar às famílias o dinheiro arrecadado. E esse às famílias, feminino, plural, certo? Elas, as famílias. Então, de acordo com a norma padrão de emprego e colocação de pronomes, a gente não trabalhou necessariamente colocação, mas vamos pensar nessa norma padrão de emprego, e a colocação a gente vai levar de bandeja. Os trechos destacados estão corretamente substituídos na alternativa. Em qual alternativa? Vamos dar uma olhada ali, ó. A tiverem, explicaram-no e entregar-lhes. A gente vai ter que voltar. Dá uma olhadinha aqui no anterior, ó. Haverá para as crianças e jovens que não tiverem essa formação, que não a tiverem, certo? Ó, vamos trocar de cor. Tiverem, dá para ser que não tiverem ela? Não dá. Dá para ser que não tiveram-na? Também não dá. Por qual razão? Por causa da presença aqui do não. Então, o correto seria que não a tiverem. Neste caso, crianças se informaram a respeito do impeachment e explicaram, ó, a terminação do verbo, terminação em M. O que acontece com o impeachment, que é masculino singular? Vira no. E explicaram no. E aqui, ó, as, você tá vendo que tem a crase? Quer dizer que tem o quê? Preposição. Qual que é o pronome que aceita a preposição? É o pronome lhe, certo? Então, ficaria, organizaram um brechó para entregar-lhe o dinheiro arrecadado? Não, eu tenho plural, portanto, entregar-lhes o dinheiro arrecadado. Olha lá nas nossas alternativas. A tiverem, explicaram no entregar-lhes. Percebeu? Ó, na letra B não dá para ser o as porque eu tenho preposição. Aqui até dá, aqui não dá porque eu tenho preposição. Aqui, ó, eu tenho preposição? Não, portanto, não dá para ser esse lhes, não dá para ser esse lhes, né? E aí você tem a terminação em M, quer dizer, nesta situação, na terminação em M, ó, tá faltando aqui, não poderia ser, sobraria só essa alternativa aqui. Na letra B, ó, a tiverem ok, lhe não dá para ser, porque não carrega a preposição, tiverem na, só que não dá para ser o na, por quê? Porque eu tenho aquela palavra atrativa, e aqui também não dá para ser o na, porque eu tenho aquela palavra atrativa. Portanto, só nos sobra a alternativa A. É isso mesmo, Brasil? É isso! Olha só, tá aqui a nossa alternativa A. Percebeu? Então, aqui é uma questão que envolve tanto a substituição do substantivo, daquele termo que o pronome faz uso, quanto a questão de colocação do pronome. A gente não vai adentrar muito nessa situação de substituição com relação à colocação pronominal. A gente vai citar meio que por cima, porque quando for trabalhar
com a colocação pronominal específica, aí a gente trata disso daí com mais profundidade. Aqui a gente vai batendo meio que por cima, tá? Então, ó, substituiu, respeitou ali as regras, a alternativa correta é a nossa letra A. Vamos voltar, vai lá para a nossa tela. É inteiramente adequado o emprego de ambos os elementos sublinhados na frase. Vamos abrir a tela para você enxergar melhor, né? Então, ó, é inteiramente adequado. O que vai ser adequado? Aqui está olhando, só tem letra C, né? Mas, ó, ali você tem a D e a E, beleza? Vamos voltar aqui, ó. O acesso a que se tem aos elementos de um mapa, leva-nos a estranhar os nomes que os atribuem os catálogos. Meu Deus, que os atribuem os catálogos. O acesso que se tem aos elementos de um mapa. Essa preposição completamente inadequada. E esse os aqui nem precisaria estar aqui também. Letra B. A cautela de que se reveste um historiador, ó, quem se reveste de cautela. De que se reveste um historiador diante das denominações de um mapa, justifica-se pelos critérios políticos que as influenciaram. Influenciaram o quê? Veja só, as denominações, certo? Influenciaram elas. Veja que está colocado aqui do lado do quê? Por qual razão? Por ser palavra atrativa. Então tá certo a nossa letra B. Vamos destacar ela aqui, vamos ver se está isso aí mesmo. Letra C. A estranheza de cuja somos possuídos, veja aqui, cuja, está concordando com quem, gente? Cadê, ó? Somos possuídos quando comparamos as... Veja que não tem nenhum substantivo depois. Ah, tá retomando estranheza, tá? Somos possuídos, você vai falar possuído de alguma coisa. Mas cuja, a ideia de posse, cadê o elemento que tem que concordar aqui? Não existe, tá vendo como tá errado? Vai para a letra D. Há nos mapas limitantes geográficos dados enquanto naturais, quando de fato o que lhes determina é uma posição política. Misericórdia, tem de nada. Há nos mapas limites geográficos dados enquanto naturais. O enquanto aqui, conjunção, né? Enquanto naturais, quando de fato o que lhes determina é uma posição política. Quem determina alguma coisa. O que os determina, o lhe está errado. O enquanto daria a ideia de tempo. Até faria um pouco de sentido, mas também fica bem esquisito. E olha a letra E. É nos tempos remotos em cujos se estabeleceram as denominações, pelo amor de Deus, em cujos se estabeleceram as denominações. Cujos, está concordando com quem, gente? Com quem? Se denominações é feminino e plural. Com cujos, com os tempos remotos, pelo amor de Deus, está concordando com nada, Brasil. Concordando com nada. Me dá até um ruim quando acontece um negócio desse. Portanto, volta lá. A nossa alternativa é a letra B. Será que é isso mesmo? Sobe o gabaritos. Aí, ó, a alternativa correta é a letra B. Percebeu? Às vezes, você vai precisar, isso eu falei, inclusive, há pouco tempo. Às vezes tem uma questão que ela é muito... Você fica assim na dúvida. Nossa, mas essa aqui parece que está certa. O que você faz? Geralmente você pula, você vai para a próxima, analisa, vê se aquela ali, a próxima está mais fácil de conseguir identificar o erro. Às vezes está, às vezes você já percebe que realmente aquela anterior ali, ela está correta. O erro maior está na seguinte. E aí você vai meio que por eliminação. Isso é possível de fazer. O ideal é que você encontre claramente essas situações, esses elementos que não condizem com aquilo que se espera. Mas é possível sim fazer por eliminação quando você fica um pouco perdido na questão. Combinado? Beleza, vamos seguir em frente aqui. Próxima questão. Vamos encher aqui a nossa tela para você enxergar. Olha lá. No trecho, capaz de dar a ele potencial de tomada de decisão, raciocínio, aprendizagem e reconhecimento de padrões, o termo sublinhado pode ser substituído por, capaz de dar a ele. Você percebeu, que a ele é o que, gente? Preposição mais o pronome, certo? Então, capaz de conceder-lhe, munir-lhe de, atribuí-lo, já elimina. Providenciá-lo, já elimina.
propiciar-lhe de. Propiciar-lhe de não dá, né, gente? Propiciar-lhe de não dá. Aí você pensa, por que não dá o propiciar-lhe de? Porque a preposição já está aqui. Então, munir-lhe de potencial, professora, mas ali eu acho que até dá, né? Ó, capaz de munir a ele de potencial. Não dá. Ou a preposição está aqui, ou a preposição está aqui. Seria também uma redundância. Não dá para ser. Só sobra a letra A, gente, porque só ela vai apresentar uma preposição capaz de conceder-lhe potencial. Quem concede, concede alguma coisa, potencial. A alguém. A quem? A ele. Por isso que tem o uso do lhe. Portanto, vamos abrir a tela aqui, porque eu gosto de estar aqui com você. Eu gosto de aparecer aqui para você também. Então, conceder-lhe, conceder a ele. Sobe aí, é isso aí, Gabaritex. É isso aí, Gabaritex. É isso mesmo. Então, ó, veja que aqui é uma questão que envolve a presença da preposição, a identificação ali, né, da preposição, e ainda essa substituição desse caso reto pelo caso oblíquo, que também é muito comum, beleza? Vamos continuar aí, nossa tela da alegria. Vamos abrir aqui para você poder enxergar bem, olha lá. Considere as frases dos 3 quadrinhos. Não tem quadrinho, professora! Não importa, meu filho de Deus, que não tem quadrinho. A gente vai fazer sem quadrinho mesmo. O importante aqui é o conteúdo. Olha lá. O mundo é uma máquina de moer corações. Então, corações. Como alguém tem coragem de operar essa máquina? Ela, a máquina. Então, ó, os corações, né? Então, aqui eu tenho o masculino em plural. Essa máquina, feminino, singular. Certamente a gente que não tem coração, masculino, singular, certo? Então, veja, assinale a alternativa em que os pronomes empregados para substituir as expressões destacadas estão em conformidade com a norma padrão de língua portuguesa. Então, aí você tem as estruturas. Máquina de moê-los. Quem? Os corações. Coragem de operá-la. Operar quem? Ela. Deixa eu ver quem era ela mesmo. A máquina. Operá-la, a máquina. Gente que não o tem. Olha aqui o coração. Por quê? Por causa do não. Tudo aqui tá certo. Máquina de moê-los tá certo. Coragem de operar-lhe não dá. Gente que não lhe tem, também não dá o lhe. Máquina de moer-lhes não dá o lhes. Coragem de operá-la tá ok. Gente que não o tem, tá ok. Máquina de moer-lhes, tá errado. Gente de operar-lhe, tá errado. Gente que não lhe tem, tá errado. Viu? E a letra E, máquina de moer-nos. Moer-nos quem, meu filho? Moer nós, professora, moer nós, os corações. Não, não pode. Coragem de operá-la, tá certo. Gente que não lhe tem, o lhe tá errado. Só sobra a letra A, né, brasileiros? Neste Brasil, brasileiros. Exato, letra A. É isso aí, ó. Percebeu? Então, as substituições trabalham principalmente com a ideia do quê? Anota aí, ó. Preposição. Eu tenho que saber o uso correto aí, ó, de preposição. Certinho, tem que saber o uso de preposição. Senão você acaba cometendo erros bestas. Porque você vê que tem muita alternativa que se aproxima, que às vezes o cara lê ali, ó, Rapidex, confunde e fala, não, eu troquei, na hora de passar o gabarito, eu olhei de novo, professora. Aí a C pareceu mais assim do que aquela A que eu tinha colocado. Eu olhei no gabarito, era A. Quem nunca? Que atira a primeira pedra, né? Então, cuidado, faça com calma, você vai perceber. Às vezes é uma questãozinha assim, que é um pouco mais cansativa, porque você tem que ir lá, olhar, voltar cada uma das palavrinhas. Mas é necessário para sua aprovação, é necessário para que você faça uma boa prova. Beleza? Vamos seguir aí, ó, próxima questão. Vamos abrir a tela para você enxergar. Olha lá, calma, gente, calma, vamos dar a tela cheia. Meu amigo lusitano, Diniz, está traduzindo para o francês meus 2 primeiros romances, Os Éguas e Moscou. Temos trocado e-mails muito interessantes por conta de palavras e gírias comuns no meu Pará e absolutamente sem sentido para ele.
Às vezes é bem difícil explicar, como na cena em que alguém empina papagaio e corta o adversário no gasgo. Filha da mãe, o que será que esse homem está falando? Eu não faço a menor ideia do que seja isso. Aqui você tem as alternativas já, tá? Então, ó, o pronome possessivo meu, em meu parar, né, atribui ao termo parar a ideia de que se trata de um lugar, o quê? Desdenhado pelo autor, que o autor tá nem aí, subjugado pelo autor, sabe? Quando ele se apodera daquilo, estimado pelo autor, adquirido pelo autor ou abandonado pelo autor. Veja, o pronome possessivo, ele tem um valor semântico de afeto muito forte. Quando você fala assim, ah, minha menina acabou de chegar, quer dizer, sua menina, sua filha, sua parentinha, sei lá, né, sua namorada, ai, meu queridinho adora fazer isso. Essa ideia de posse não é simplesmente posse, é de afetuosidade. Quando você fala meu amor, o meu traz essa conotação. Portanto, ó, é o quê? O que vai trazer essa ideia afetiva colocada aí? Ó? Desdenhado, subjugado, estimado, adquirido ou abandonado? Estimado, né? Ó, sobe aí o gabarito? Exatamente, nossa letra C. Então, veja que a ideia do possessivo pode sim estar relacionada a essa questão aí de afeto, tá? Deixa eu abrir aqui a tela, porque tem gente que gosta de tirar os prints, né? A gente gosta de tirar os prints que eu sei. Então, olha só. É bom que você preste atenção a esse valor aí, a esse sentido de estima. Vou ficar aqui na tela ainda, ó. Vamos mudar para a próxima questão? Você tem aí, ó. Toma todo um dia visitar as esculturas a ele dedicadas. Ó, a ele, eu tenho preposição mais pronome. Pessoal do caso reto. Dedicadas a ele. Aquilo que é dedicado a. Então, essa preposição a aqui é uma exigência, ó, de dedicadas, né? No contexto, o segmento sublinhado acima pode ser corretamente reescrito do seguinte modo. Então, toma todo um dia visitar as esculturas que lhe foram dedicadas. O lhe está retomando quem? A ele, a ele. Toma todo dia retomar as esculturas que lhe foram dedicadas. As esculturas foram dedicadas a ele. Tá certo a nossa letra A. E a presença do que faz com que o pronome fique aqui desse lado, não é? Ó, vamos ver a letra B. Toma todo um dia visitar as esculturas as quais dedicam-se a ele. Pelo amor de Deus, dedicam-se a ele. As esculturas dedicam elas mesmas a ele. Não dá, né? Que foram no dedicadas, perdão. Primeiro que o que é atrativo teria que estar aqui. Segundo que esse no não carrega preposição. Letra D, as quais dedicaram-lhe. Veja que você tem aqui uma preposição. Essa preposição, a gente tem aquilo que é dedicado a alguém. A ele, já está aqui a preposição. Não posso ter duas vezes. A letra E, que lhes foram dedicadas. É ele, singular, não pode ser eles, ali, plural. Né? Então, não pode ser o lhes. A alternativa correta, ó, gabarito, letra A. Tá? Então, cuidado, o que é que você tem? Novamente, uma questão que tenta te confundir com relação à presença de termos que são atrativos, que levam o pronome para pertinho, e outra, essa confusão de quem carrega a preposição e quem não carrega. E aí, meu filho, e aí você pode ficar assim meio perdido, meio doido. E será que eu coloco? Será que eu não coloco preposição? Tá? Então, fique muito ligadaço nisso daí. Dá uma olhadinha aqui, ó. Próxima questão, vamos abrir a tela para você enxergar bem. Olha lá. Kafka acusa seu progenitor de ter feito dele um homem inseguro. Ter feito dele um homem inseguro. Veja só. O segmento sublinhado acima está corretamente reescrito do seguinte modo. Então, ó, ter feito dele. Cuidado. Ter feito dele um homem inseguro, aqui você vai falar, pô, mas eu tenho aqui, professora, uma preposição, né? Ter feito dele um homem inseguro. Quem faz de alguém alguma coisa. Mas quando eu tenho aqui a substituição do fazer por tornar, tá vendo? Ó,
tornado, tornado, tornar, tornado, tornado, eu mudo inclusive a regência. Porque tornar é tornar alguém alguma coisa e não tornar a alguém, tá? Então eu não tenho preposição, diferente do que está colocado ali, porque eu tenho alteração aqui do verbo. O segmento sublinhado, então, está corretamente reescrito do seguinte modo, da seguinte forma, melhor. Ter-lhe tornado. Kafta acusa seu progenitor de ter-lhe tornado um homem inseguro. Ter tornado ele um homem inseguro. Não pode ser o lhe. Kafta é de comer, né, gente? Kafka acusa seu genitor de tê-lo tornado. Ó, de ter tornado ele. Agora sim. Por que que tem que ficar aqui? Porque, ó, depois de particípio não vai pronome. Não dá para ser o lhe, porque quem torna alguém, então não pode ser o lhe. Ter no tornado não tem o no, porque essa terminação em no é só para verbos terminados em M ou nasais. E ter se tornado, porque não é tornado a si mesmo, é tornado ele. Então, você tem aqui um erro também com relação à escolha do pronome. Só pode ser ali, ó, nossa letra B, como eu falei, é tê-lo tornado, ter tornado ele. Cuidado, sabe por quê? Porque aqui é muito comum que você queira que a substituição carregue com ela a preposição que está colocado ali no exemplo, no texto original, vamos dizer assim. Nesse exemplo original, ter feito dele. Fazer de alguém alguma coisa é uma situação. Tornar alguém alguma coisa é outra situação. Tem um sentido muito parecido, mas uma estrutura sintática completamente diferente. Então, nada de pegar uma estrutura sintática e aplicar na outra. Cada uma das estruturas tem a sua sintaxe específica, beleza? Ok, vamos para a nossa próxima. Vamos abrir a tela aqui para você enxergar bem. Então, você tem, em uma das opções abaixo, o termo destacado foi corretamente substituído pelo pronome oblíquo. Assinale-a. Então, você tem aqui a substituição no final, tá vendo, ó? Tá? A substituição tá aqui no final. Vamos dar uma olhada aí. Vou trocar de cor de caneta, já faz tempo que eu tô com essa. Vou pegar a vermelha. Para resolver problemas de limpeza da unidade. Para resolver problemas. Para resolvê-los. Não é verdade? Ó, para resolver lá. Não dá. É resolver problemas de limpeza. São eles os problemas. Então, tá errado. A letra B diz assim, continuassem tendo aquelas profissões, continuassem tendo elas, continuassem tendo-las, tendo-as. Por que o las aqui? Não tem nenhum RSZ para cair? Não dá. Aqui, elas, né? Então, a terminação aqui, nada de L. Letra C. Organizaram uma formatura surpresa. Organizaram na. Aí sim, ó, verbo terminado aqui em M e uma formatura é ela. Quem é? É o na. Organizaram na. Tá certo a nossa letra C. Letra D. Já conseguiam escrever uma carta. Já conseguiram escrever-lhe. Meu Deus, é escrever uma carta. Por que um lhe? Escrever lá teria que ser, né? Já conseguiram escrever lá. E a letra E, não tinham escolha, não lhe tinham, não a tinham, porque eu tenho um não aqui, aí o escolha vira um a e é colocado para cá. Lhe, nada de lhe, meu filho, não tem preposição aí não, filho de Deus. Ou seja, nossa letra C, aqui, tchá, 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 percebeu? Ah, é muito tranquilo, muito tranquilo. Se você tá aí assim... Ai, que dificuldade, às vezes eu troco. Não, isso daqui, gente, é para praticar, entender. Isso é bom, sabe para quê? Vou te dar um bizu. Este tipo de exercício é bom para você entender quais são os termos que são o núcleo das estruturas. Sabendo quais deles são o núcleo, fica fácil para você conseguir resolver. Mas por quê? Porque às vezes a banca não pega o que é núcleo para fazer essa alteração, ela pega o elemento que está ali acompanhando o núcleo. E aí o cara fica perdidaço. Quando ele conhece bem as estruturas, passa aqui por essa parte da morfologia e sabe qual é o elemento central, o substantivo que é o carro-chefe que está puxando o resto, ele nunca vai errar esse tipo de questão. Beleza? Vamos seguir aqui, ó.
Na nossa próxima, vamos abrir a tela para você conseguir enxergar. Olha lá. No trecho, não é difícil de entender esse vínculo que criamos de interação em torno da escrita. O termo em destaque, que não está em destaque, eu vou destacar, pode ser substituído, preservando a relação de sentido estabelecida no texto, por. Não é difícil de entender esse vínculo. Vamos colocar aqui, ó. Não, é a palavra que, né? Vamos, porque vai substituir por pronome. É isso aí, ó. Não é difícil de entender esse vínculo que criamos de interação em torno da escrita. Então, ó, não é difícil de entender esse vínculo. Veja que esse que está retomando quem? Vínculo. Vínculo, vamos puxar aqui, é masculino e é singular. Ok. Tem preposição? Quem cria, cria alguma coisa, ó. Que criamos? Criamos o quê? Criamos vínculo, certo? Criamos, quem cria, cria alguma coisa, não tem preposição. Então, você elimina os que têm preposição, ó. Tem preposição, tem preposição, tem preposição. Só sobra o qual ou os quais. Masculino e o que, gente? Singular. Você elimina o que é plural. O que sobra? O qual. Então, não é difícil de entender esse vínculo, o qual criamos, de interação em torno da escrita. É isso aí? É isso aí, ó. Letra A. Ah, vai dizer que foi difícil. Ah, isso aqui foi fácil pra caramba, né? Só deu assim porque não tinha o terminho destacado, não tava ali, mas destaquei pra você, viu só? Então, super tranquilo, meu filho, super de boa, super assim na paz, com tranquilidade, serenidade total, né? Não tem nenhum problema aí. Essa daqui de pronome relativo, por causa da presença da preposição, né? Vamos dar uma olhada aqui no nosso próximo, vamos abrir aqui a tela, olha lá. Mantendo-se os sentidos e a correção gramatical do texto 1A, 2, 1, sabe lá Deus o quê, o vocábulo onde, no trecho, o lugar onde vivemos, onde nós vivemos juntos, poderia ser substituído por. Então, onde pode ser substituído por qual dessas estruturas? O lugar o qual nós vivemos juntos. O lugar em que, de, cujo, aonde, meu Deus, lugar é lugar fixo ali, né? Não tem movimento, então já tiro o aonde. Quem vive, vive em algum lugar, não é assim? Em algum lugar. Tem alguma construção que carrega o em? Tem, ó. O lugar em, de cujo não dá, o que não tem o em e o qual também não tem o em. Ó, vou te dar um bizu bem da hora. O onde você sempre vai poder trocar por em que. Sempre, sempre. Lembra que eu falei para você que o que é o relativo universal, que você sempre pode trocar? Pois é, aqui mesma coisa, você também pode trocar. Qual é a diferença? Que o onde, ele carrega implícito, ele carrega ali no meio a preposição em. Portanto, se você trocar o onde pelo que, ou por qualquer outra palavra, poderia ser um qual. Aí você teria, ó, o lugar no qual vivemos juntos. Poderia ser também no qual. Mas não daria para ser aqui o qual ou somente o que, porque o no qual carrega a preposição. O em que carrega a preposição. Então, a preposição em sempre vai acompanhar o pronome relativo que for substituir o onde. Sempre. Portanto, aí sobe o nosso gabarito. Ó, letra B é o nosso em que, beleza? É o nosso em que. Claro que eu tenho que fazer o que agora, Brasil? Agradecer por este momento, agradecer por essa aula, dizer a vocês que nós estaremos aqui juntos. Fechou a nossa parte de pronome, mas você sabe que ainda não acabou. Gramática, gramática ainda vai longe.